Mulher, 33 anos, cursando com dor pélvica e secreção vaginal. Ela tem vida sexual ativa e ela nega atraso menstrual. Vamos fazer só uma prévia aqui para entender a história clínica dessa paciente. Ela é jovem, ela tem vida sexual ativa. Ela está com dor pélvica, ela está com secreção vaginal. Tá? Então, dor pélvica e secreção vaginal em uma mulher já é uma coisa que sempre vai fazer a gente pensar em doença inflamatória pélvica, tá? Normalmente as vaginoses em si, elas não vão dar dor, tá? Vai dar só o desconforto ali. Quando costuma dar dor, algum desconforto mais importante, febre, geralmente já está fazendo um quadro de DIP, de doença inflamatória pélvica, tá? Mas DIP não é a única possibilidade nessa paciente. Isso aqui poderia ser um monte de coisa, poderia ser uma apendicite, poderia ser uma diverticulite, poderia ser um cisto hemorrágico que rompeu, pode ser qualquer coisa. O que a gente tem aqui só da história não é o suficiente para fechar, pelo menos não até a gente completar a investigação. Ela pode ter lá uma secreção vaginal por qualquer motivo, já tem lá uma candidíase, já e tal, e está cursando com dor agora. Então vamos dar seguimento aqui na conversa com essa paciente. Negar atraso menstrual é super importante, por quê? Porque em mulher, em idade fértil, como é o caso dessa paciente, ela tem 33 anos, é sempre importante que você avalie a possibilidade de gravidez ectópica, que é o último tema que eu vou falar com vocês hoje. Então, hoje a gente vai aprender a ver também, a avaliar a gravidez ectópica, e esse é um dado que sempre tem que estar na anamnese, tá? Então, ó, você vai fazer uma anamnese numa paciente com TEA de emergência ginecológica, tem que saber como é que está a menstruação dela. Se você estiver pensando na possibilidade de ectópica, tiver irregularidade de ciclo, tiver atraso menstrual, tem que pedir um beta-HCG para ela. E evidentemente, né, isso vem nas pacientes que têm vida sexual ativa. Então, essa paciente com essa clínica de dor pélvica e secreção vaginal já despertou a gente para a possibilidade de doença inflamatória pélvica, né? E o que eu vou esperar da imagem para fortalecer essa minha suspeita clínica? O que eu espero da imagem, gente? Bom, a doença inflamatória pélvica, ela tem muitas formas de apresentação por imagem, tá? Mas o que é mais importante você saber é que na forma leve, na forma inicial, os exames de imagem vão ser normais. Então, se você pega uma paciente com um quadro leve, um quadro inicial, mesmo que você peça todos os exames para ela, você peça ressonância magnética, não vai dar nada, ok? Então, quando é que vai ter alteração do exame de imagem? Quando a gente já tem uma forma mais severa, uma forma mais avançada da patologia, tá? E o que a gente vê, João, quando tem essa forma mais avançada, mais severa? A gente vai ver frequentemente complexos tubo-ovarianos, então você pode ver pio-salpinge, você pode ver abscesso tubo-ovariano, você pode ver líquido livre na cavidade abdominal. Eventualmente você vai ver espessamento endometrial, você pode ver um aumento do volume uterino. Veja, tá tudo inflamado, tá tudo demasiado, então pode aumentar o útero, ficar com um contorno mais indefinido no ultrassom, pode aumentar o ovário, ficar com um contorno mais indefinido no ultrassom. Mas eu diria para você que a grande marca do que a gente procura nesse tipo de paciente para ficar tranquilo com o diagnóstico de DIP é a hidrossalpinge, perdão, a piosalpinge ou abscesso tubo-ovariano, beleza? João, e como é que eu vejo ou que eu suspeito de abscesso tubo-ovariano na imagem? Eu consigo fazer isso só olhando uma imagem fixa de ultrassom? Consegue, e detalhe, isso cai bastante em prova de residência, tá? Eu tenho revisado algumas provas dos últimos anos e uma das questões que mais cai em ginecologia, quando eles botam ultrassom para vocês analisar, é DIP com um abscesso tubo-ovariano. É uma das que mais cai. Então, beleza. Qual é o formato da trompa? Vocês lembram lá da anatomia? A gente tem o útero e a trompinha ali, ó, se direcionando ao ovário como uma estrutura meio serpinginosa. Quando ela está doente, a trompa também mantém esse formato serpinginoso. Então não tem muita coisa na pelve que é tubular e tem fundo cego, tá? Então toda vez que a gente vê uma imagem que está repleta por líquido, por debris,
e ela não é redonda, ela tem um formato alongado, serpinginoso, eu vou sempre pensar que aquilo é a trompa. Então se você olha essa imagem aqui comigo, ó, olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma estrutura que é alongada e tem um formato serpinginoso. Então ela faz uma curvinha aqui, tá vendo, ó? Isso aí, gente, é trompa. A gente deve pensar que isso aí é a trompa da paciente. E perceba o seguinte, isso aqui, a cor, tá? A ecogenicidade, no ultrassom a gente fala ecogenicidade, não é completamente preto. Então a água no ultrassom, ela é completamente preta, ela é completamente anecoica, é pretinha, pretinha, pretinha. Quando tem pus, quando tem sangue, quando tem debris de qualquer natureza, essa água que deveria ser completamente preta, homogeneamente preta, anecoica, ela passa a ficar meio embaçada, meio sujinha, meio chuviscada. Então eu olho aqui, ó, o John falando que isso caiu na prova de título. Na prova de título nem precisa falar, que vai cair mesmo essas coisas tudo. Então, ó, quando eu olho para essa estrutura serpinginosa, alongada, dilatada aqui, eu percebo que ela não é anecoica, ela é hipoecoica, ou seja, ela é um cinza escuro, mas ela não é totalmente preta. Eu tenho alguns debris, um sujinho ali, um embaçado, que são os ecos internos, tá? Isso aí pode ser pus, pode ser sangue. Mas se a gente está pensando em DIP, a gente vai pensar primeiro, que é mais provável que seja pus, conteúdo inflamatório, beleza? Então, basicamente, eu sei que eu estou olhando na trompa pelo formato e localização dela. Então, eu estou examinando a região anexial, encontro algo que tem um formato serpinginoso, estou vendo provavelmente a trompa. Afinal, o ovário não tem esse formato, o útero não tem esse formato, não tem nenhuma estrutura anatômica que tenha esse formato normalmente, tá? Então aqui, ó, a gente está vindo aqui uma ultrassonografia. Aqui eu estava mostrando para vocês a trompa, essa estrutura toda aqui é a trompa. Eu vou até circular, porque eu sei que muita gente não está acostumada a ver ultrassonografia. Então isso aí que eu estou pintando é a trompa da paciente. Beleza? E aqui eu vou pintar do outro lado o útero da paciente, ó. Isso aqui é o útero da paciente. Beleza? E vou circular agora mais ou menos onde está o endométrio dela, tá? Mais ou menos ali. Então perceba o seguinte. No ultrassom a gente vê partes do órgão. A gente cria a imagem. A gente, através da manipulação do transdutor, escolhe qual parte do órgão a gente quer ver. Para quem é acadêmico de medicina ou quem está no comecinho do R1 e ainda não sabe olhar uma imagem e de cara saber se aquilo é um ultrassom ou não, eu recomendo você olhar sempre para essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de cima do exame vai te dar sempre a resposta se você está olhando no ultrassom. Porque o ultrassom aqui em cima ele vai ter sempre essa estrutura arredondada que é o formato do transdutor. Tá? Então às vezes vai ser menorzinho no transdutor endocavitário, que é o transvaginal, às vezes vai ser um pouquinho mais largo, que é o transdutor para a cavidade abdominal, né? Que a gente chama de convexo, ou às vezes vai ser reto, vai ser linear, que é o transdutor para partes moles, para estruturas superficiais, que a gente chama de linear. Tá? Então sempre que você vir esse formatinho ali em cima na imagem, você está diante de uma ultrassonografia, TC, ressonância, raio-x, nenhum outro exame de método de imagem tem esse aspecto aqui, porque ele é típico do transdutor. Então se aqui é o útero e aqui é o endométrio, o que é isso aqui pretinho do lado de fora? Isso aqui é líquido livre. E aí já vai guardando esses conceitos. A água no ultrassom ela é anecoica, tá? Então se tem alguma coisa a mais nessa água, não vai ser completamente anecoica. A gente vai ver uma imagem hipoecoica, ou seja, um cinzinho escuro, uma água meio chuviscada aqui, ó. Então é exatamente o que a gente vê aqui. A gente vê líquido livre. FF aqui está de free fluid, tá? Então líquido livre aqui na cavidade peritoneal tem esse aspecto hipoecoico. Então se tem aspecto hipoecoico, eu vou pensar conteúdo inflamatório, sangue ou pus, tá? São as principais coisas que a gente vai pensar. Beleza? Então aqui é o útero e aqui é o peritônio com líquido livre. Então, ó, você que tá no basicão aí, você que é acadêmico e tal, você tem que conhecer as cores nos exames de imagem. Então, cada exame de imagem a gente tem uma nomenclatura particular.
Tem uns que a gente vai falar em ecogenicidade, o ultrassom. Alguns a gente vai falar em densidade ou transparência, que é a tomografia e a radiografia. Outros a gente vai falar em sinal, né? Intensidade de sinal na ressonância magnética. Mas basicamente tudo é escala de cinza. Então quando eu falo que alguma coisa é hipoecoica, eu estou dizendo que ela é mais pretinha no ultrassom. Assim como hipodensa é mais pretinha na tomografia. Assim como hipossinal é mais pretinho, só que na ressonância magnética. E o contrário é verdadeiro. Hipersinal mais branco, chegado para o branco na ressonância, hiperdensa mais branco na TC, hiperecoica ou hiperecogênica mais branco no ultrassom, tá? Então no ultrassom ainda tem o termo anecoico, que é quando não forma ecos, ou seja, é completamente preto, que costuma ser o que a gente vê quando a água tá bonitinha, limpinha.